E que a Mãe Maria Santíssima nos abençoe profundamente com a sua luz rosa de puro amor, nos auxiliando nesse momento a nos concentrarmos e vivenciarmos esse estudo realmente dispostos a colocar em prática tudo que será aqui ensinado. Pai nosso que está, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. É com prazer que a gente inicia agora uma série de estudos novamente do Livro dos Espíritos. E nessa série de estudos eu vou ler sobre as 12 leis morais kardecistas. Depois de ter lido tanto e estudado tanto nessas últimas reuniões o livro O Céu e o Inferno, tudo que era debatido nesse conceito de céu e inferno estava muito associado a quais as escolhas que nós fazíamos aqui na vida de encarnado que nos levavam ao umbral, que impediam a evolução do nosso espírito, e muito era dito do quanto a gente tem que orar e vigiar as nossas atitudes para a gente poder dar utilidade à nossa encarnação e assim conseguir evoluir verdadeiramente. E para o Livro dos Espíritos é o livro onde, através das 12 leis morais kardecistas, nós aprendemos quais são essas atitudes que podem nos elevar aos céus e quais são as atitudes que, se burladas, se quebradas, também podem nos levar aos infernos, segundo tudo que a gente já estudou. Então, focar agora, logo após essas semanas de estudo do livro Céu e Inferno, na moral e em quais atitudes vão nos afastar dessa ideia de inferno, dessa ideia de umbral, de purgar, de karma, etc., não teria forma melhor da gente estudar e aprender sobre isso, senão através das 12 leis morais kardecistas, que são a base do que um kardecista de verdade deve ser, de quais coisas um kardecista deve possuir em sua integridade, em sua personalidade, na pessoa que ele é, para que ele esteja realmente alinhado com essa religião e para que ele esteja realmente se dedicando a esse processo de lapidação espiritual. Então, quanto mais você está alinhado, praticando e vivendo as 12 leis morais kardecistas, mais você pode ter certeza de que você está evoluindo e se desenvolvendo na sua encarnação e que mais você está dando utilidade a ela. Então, por isso, a gente vai estudar aqui nas próximas reuniões o Livro dos Espíritos e, no caso, as 12 leis morais. Começando então aqui, nós estamos na parte terceira do Livro dos Espíritos, onde constam as 12 leis morais. E como sempre, eu vou iniciar aqui fazendo uma reflexão sobre o nome que foi dado a esse trecho do livro: as leis morais. Já expliquei aqui inúmeras vezes, mas é sempre bom a gente reforçar na nossa mente o porquê tem este tal nome. Uma lei, como a gente sabe, é uma norma, é uma coisa que foi definida de como seria o limite do certo e do errado. Então, uma lei nada mais é do que uma norma que foi criada para deixar claro o que seria certo e o que seria ser errado. Como a gente sabe, aqui na nossa realidade, nós temos a justiça. E tem todo um aparato para poder definir uma lei, para ver como é que se aplica essa lei, enfim, para que vivamos em comunidade. Lá no direito tem toda uma parte de estudo disso daí. Fala sobre o contratualismo, o contrato social, tem lá o Leviatã, tem lá Thomas Hobbes, lá John Locke, toda essa parte do estudo de como é viver em sociedade. E aí vai explicando sobre a criação das leis, por que leis foram criadas. Leis geralmente foram criadas por demandas sociais. As pessoas conviviam em grupos e muitas das vezes ocorriam desavenças e normas precisavam ser construídas, geralmente por um lei, por um rei, por um chefe tribal, por alguém que tivesse poder sobre os outros. Assim, definia-se os conceitos do que seria justo através de uma norma, do que era proibido através de uma norma e também do que seria a forma correta de agir numa situação de acordo com aquela norma. Então, uma lei, ela é uma definição
do modo correto de se proceder e de que e de quais serão as punições que você terá caso você não siga esse modo correto de proceder. Então, a lei moral nada mais é do que uma norma criada para definir até onde você está certo, até onde você está errado, o que você pode fazer e o que você não deve fazer. É meio que dizer para você, aqui é o norte. E o objetivo da vida é seguir o norte. Então, quanto mais você seguir essas leis, mais você estará perto do norte. Então, de novo, a gente está aqui para evoluir espiritualmente. Essas 12 leis morais, elas deixam bem claro quais são as coisas que são corretas para que a gente esteja evoluindo espiritualmente e quais nos afastam deste caminho de evolução. E são 12 leis morais. Eu não sei por que especificamente colocaram 12 leis, mas em vários ritos e em várias filosofias, várias religiões, o número 12 sempre está presente. Por exemplo, os 12 apóstolos de Cristo, os 12 trabalhos de Hércules, os 12 meses do ano. Então, 12 é um número muito simbólico e é um número que representa exatamente o processo de evolução, de certa forma. Porque quando a gente junta os 12 mais um, dá os 13, que era no caso os 12 apóstolos mais Jesus. Conta-se algumas versões que cada apóstolo tinha características e personalidades diferentes. Tem até teorias que dizem que cada apóstolo era de um dos signos do zodíaco. Um era ariano, outro era taurino, outro geminiano e por aí vai. Se a gente apertar e empurrar aqui, dá para também colocar cada lei aí também num signo. Mas eu não vou fazer isso aqui, só estou dizendo a vocês como curiosidade. Então, ao ter 12 leis morais kardecistas, no caso, entre muitas aspas, 12 apóstolos de Cristo, nós vamos trabalhar 12 energias diferentes, 12 percepções da realidade diferentes, que quando todas se unirem em nós, nós nos tornaremos o 13º, que entre aspas seria Jesus Cristo. O que eu estou falando aqui é totalmente uma interpretação minha de Francisco. O kardecismo não fala isso aqui que eu falei. Dessas últimas coisas aqui que eu falei são curiosidades que eu citei. Eu não estou dizendo que realmente as leis são baseadas nisso, eu não estou dizendo que elas realmente têm associação. Eu não estou dizendo nada disso. Só estou dizendo para vocês que é curioso como várias religiões e filosofias sempre têm e possuem o número 12. E de que, em algumas percepções, cada um dos apóstolos tinha, sim, características diferentes. Por exemplo, citam Pedro. Jesus diz que o nome Pedro ele deu porque Pedro era como uma pedra, Petrus, era como se fosse uma pedra, porque ele era um homem rígido, era um homem muito sisudo e ele era difícil de se lidar. Tanto que tem várias analogias que dizem que Pedro seria de um signo de terra. Lembram aquela imagem que é a mais famosa da Santa Ceia, que tem 6 apóstolos de um lado, 6 do outro e Jesus no meio, os 13 da Santa Ceia? Conta-se que o autor daquela pintura fez com que cada um dos apóstolos ali estivesse representando um dos 12 signos. Curiosamente, Judas é retratado como um signo de escorpião, e tem um monte de debate, inclusive, em relação a isso no meio esotérico. Mas o que eu estou querendo falar aqui é que, juntando essas 12 leis morais kardecistas, você se tornaria alguém cada vez mais perfeito. E, seguindo essa analogia de que geralmente, quando se tinham 12 homens reunidos, o 13º representava a pureza da essência dos 12, a gente pode aqui inferir algo. Por exemplo, tem o mito do rei Arthur e da Távola Redonda. Eram 12 cavaleiros, cada um com personalidades diferentes, e o 13º, que era o rei Arthur, era a representação perfeita de todas as características dos 12 num homem só. Depois pesquisem sobre os mitos do rei Arthur, que vocês vão ver que toda a história do rei Arthur, inclusive, é muito parecida com a de Jesus. Tem toda uma mitologia associada a isso. Então,
Quando mais você trabalhar cada uma das 12 leis morais kardecistas, mais você estará, entre muitas aspas, próximo de Jesus. Eu não estou dizendo que você vai se tornar Jesus, não estou dizendo que você vai alcançar ele. Eu, na verdade, acredito até que isso seja impossível, porque ele já está tão evoluído que para a gente conseguir alcançar ele, ele teria de ficar parado ainda esperando a gente. Mas, segundo a ideia do kardecismo, quanto mais você seguir essas 12 leis morais, mais perfeito você estará, mais próximo de estar completamente feito você estará. Porque a etimologia de perfeito é isso. Feito é algo completo. Você fez um bolo, ele está feito, é porque o bolo está pronto. Per é tipo fazendo, antes. Então, ser perfeito é aquele que já foi feito antes, que já tinha sido escrito antes. É tipo um rabisco que já tinha detalhes do grande desenho que se tornaria. Então, a ideia de lei está associada a isso. A lei, no sentido de que quanto mais você for de acordo com a lei, mais bem sucedido você será na sociedade, no mundo, no universo e enfim. E a ideia de transgredir a lei gera, obviamente, punições. Então, quanto mais você segue a lei, mais você está no caminho do Dharma, evolução espiritual e do desenvolvimento do conhecimento. E quanto mais você transgride essas 12 leis, mais você estará no caminho do karma, ou no caminho da lei da causa e do efeito. Então, se você transgride essas leis, você vai ter que reencarnar, você vai ter que trabalhar a sua espiritualidade, você vai ter que voltar até que você esteja completamente unido a essas 12 leis, para que assim você possa transcender, evoluir, ir para planos mais ditosos. Por que 12 leis morais? Porque a moral é um campo de estudo da filosofia, sociologia, enfim, o que você quiser que seja, que vai falar sobre a mora, a forma com que você age, se você age de forma correta, justa, de acordo com o conjunto de leis e de regras que você convive. Moral é uma ideia e é um caminho de estudo onde vai definir os conceitos do que seria o certo ou errado na forma de se proceder numa determinada situação. Por exemplo, tem empresas que têm um código de ética, ou o código de moral da empresa, ou o código de moral do médico, do enfermeiro. Então, são códigos, são leis, são formas de você agir enquanto profissional, enquanto membro da empresa, que te alinham e te deixam ali de acordo com aquele local. E moral, porque é uma lei de convivência, uma lei de como as pessoas que estão naquele local devem interagir para poder evoluir naquele local e ter uma boa convivência. Então, as 12 leis morais kardecistas, elas falam das leis do universo, as leis de como funciona o todo. Por exemplo, o Kybalion e a parte da alquimia, a parte do esoterismo, no Kybalion tem as 7 leis herméticas, que seriam as leis de como o hermetismo define que uma pessoa deve seguir para poder se tornar evoluída e assumir também os seus poderes energéticos sobre a vida. Se vocês quiserem, depois que eu terminar de ler todas as 12 leis morais, me peçam que eu possa fazer palestras sobre as 7 leis herméticas do Kybalion. Até lá, quando terminar o 12º capítulo, eu não vou lembrar dessa promessa. Então, se alguém quiser, me lembre, porque é a única forma com que será possível fazer com que essas palestras existam. Então, como eu falei, várias outras religiões, vários outros locais têm seus códigos de conduta, têm suas formas de definir o que é certo e o que é errado. E o kardecismo também vai ter a sua forma, bem delineada, bem estruturada. E a moral, como eu já falei aqui, ela é um ramo de estudo da filosofia. Então, cada filósofo ele vai definir moral com um conceito diferente. Ele vai atribuir características morais a uma pessoa de acordo com a sua vivência, de acordo com o seu contexto. A moral na Alemanha era uma de acordo com a forma de viver deles lá. A moral aqui no Brasil, entre aspas, é outra de acordo com a forma com que a gente vive aqui.
Então, geralmente, a forma com que num local se é definido o que é moral ou imoral está associado à forma com que a gente vive. Por exemplo, aqui no Brasil, onde a gente vive, onde a gente nasceu, nós nascemos num contexto onde boa parte da moral que nós vivenciamos tem origem lá no catolicismo, na catequese e em todo o processo de religião católica que iniciou aqui no Brasil. Em algum período lá atrás, na época medieval, o catolicismo definiu o uso de roupas como sendo uma forma de respeito e de convivência humana. E eles definiram que quanto mais roupa você usasse, entre aspas, mais moral e justo e correto e honesto e enfim você era, e quanto menos você usava, pior era. Então, aqui, para nós que tivemos essa criação, usar roupas na rua é algo extremamente moral, ético e justo. Lembrando, ética é outra coisa, mas depois eu vou definir. Mas entre os indígenas aqui do Brasil, que viviam num calor danado, no meio das florestas, no meio das plantas, todo mundo andava peladão com os balango-dango para fora, balançando a cada andada, e tava tudo certo. E para eles era a coisa mais normal do mundo andar assim. Então, para os índios, andar de forma pelada não era nada imoral. Mas se você for na rua hoje e meio-dia, lá no sol quente, quando você estiver indo almoçar, você vê alguém andando pelado, você vai pensar: ih, tá maluco, ih, que coisa estranha. Ou então, dependendo do seu meio de convivência, achar até normal o fato da pessoa estar seminua. Então, assim, moral é um conceito relativo de acordo com o contexto que você vive e de acordo com a percepção do local onde você está. Então, a moral cristã é uma, a moral budista é outra, a moral judaica é outra, e, de acordo com o contexto que você vive, regras morais serão diferentes, regras do que é o certo e do que é errado será diferente, e como nós vivemos no mundo plural, a gente tem que entender quais são as nossas regras morais, ou que estão de acordo com o que eu sou, quais são as dos outros, e tentar manter um respeito. Eu trouxe até aqui uma definiçãozinha do Brasil Escola que questiona o que é moral. Aí vem a resposta. Moral é um conjunto de convenções sociais estabelecidas com o objetivo de alcançar uma boa convivência social. Então, aqui no Brasil, a gente acordou que para você ir pagar alguma coisa que você comprou no mercado, você tem que entrar na fila. E se você tiver a audácia de furar a fila, meu filho, prepare-se para ouvir poucas e boas. Então, entrar na fila para pagar algo é um conjunto de convenção social estabelecida, que tem o objetivo de manter uma boa convivência. Porque se você chegou primeiro e entrou na fila primeiro, você tem direito de ser atendido primeiro. Você que tente furar a fila para ver a porrada que tu vai levar no pé do ouvido. Então, de novo, moral é esse conjunto de regras que existem, que estão aí, que todo mundo sabe, que todo mundo segue, e essas pessoas às vezes nem sabem por que existem, mas elas só concordam e seguem porque elas acham mais justo. Eu acho que todo mundo acha justo que quem entrou na fila primeiro seja atendido primeiro, correto? Então, essa, entre aspas, é uma regra moral. Ou então, usar roupas longas e adequadas numa igreja, num centro espírita, num local de fé, geralmente também é algo visto como algo moral, correto. Quando você vai com roupas curtas, geralmente você é mal visto, mal interpretado, etc, etc. E aí continua aqui a leitura. A diferença entre ética e moral é que a moral se refere às normas e valores estabelecidos, enquanto a ética é uma análise filosófica das ações e dos costumes morais. Então a ética seria meio que um campo onde você se aprofunda em uma questão moral, para que assim a gente esmiúce se aquilo ali está de acordo ou não. Que nem eu falei, pra gente, entre aspas, é imoral andar pelado. Mas se você vai numa comunidade indígena onde todos estão pelados, você não pode achar aquilo imoral, porque para eles aquilo é moral. E a ética, ela vai fazer o estudo disso, dos casos onde uma definição moral talvez não seja a mais correta, talvez não seja
o jeito de se fazer algo, porque naquele local específico as regras que mandam são diferentes. Então, a ética seria o estudo do caso específico da situação. Por exemplo, voltando para a situação das filas. A gente sabe que as filas, geralmente, quem vai na frente é quem chegou primeiro, correto? Mas, quando começou a se ter muitas filas, alguém percebeu que aquela ideia de fila era algo injusto. Por quê? Porque tinham idosos que não podiam ficar muito tempo em pé. Porque tinham gestantes que também não podiam ficar muito tempo em pé. E tinham pessoas com deficiências psíquicas que também deveriam ser atendidas mais rapidamente devido a uma necessidade. Então, é moralmente certo que quem chegou primeiro na fila seja atendido primeiro. Mas é uma questão de ética, caso não tenha uma fila preferencial, você deixar a pessoa mais velha ou a gestante passar na frente ou sentar na cadeira. Então, foi um estudo ético que viu que aquela regra moral de passar na frente na fila, de ter assento preferencial, deveria ser modificada de acordo com uma demanda social. Então, acho que agora ficou mais nítido. Moral é uma regra de valor que todo mundo, entre aspas, concorda porque é justa. E a ética seria o estudo de onde a moral não alcançou, de como deixar aquela moral mais justa. E agora eu volto ao nome. 12 leis morais kardecistas. Morais porque elas são gerais e qualquer um kardecista pode seguir elas, porque é uma lei moral geral para todos. Mas é obviamente que existirão situações éticas que cada kardecista, por si só, terá de analisar, refletir e perceber se naquele instante a moral está completamente atuante ou se nós deveremos ser éticos e agir de uma forma mais correta que a moral não alcançou. Feito esse preâmbulo, eu vou ler aqui rapidamente o nome de cada uma das 12 leis morais kardecistas para ver se eu lembro o que é que basicamente fala em cada uma, para a gente já ter uma ideia do que será tratado nessas próximas reuniões. Lá no YouTube eu vou separar direitinho. Lei moral 1, tal palestra. Lei moral 2, tal palestra. Para que assim qualquer pessoa no futuro, em qualquer lugar do mundo, queira assistir e aprender, saiba direitinho quais são as leis morais. Então, vamos lá, a gente vai começar hoje essa jornada no dia 22. Muito curioso, porque na numerologia, no número 22 representa exatamente o início de um novo ciclo, o início de uma nova jornada através do arcano do louco, para quem gosta de estudar isso. E hoje a gente está começando aleatoriamente uma nova jornada, porque hoje de tarde eu estava pensando, já cansei do livro do Céu e Inferno, vou falar do que agora? E aí eu lembrei que para a gente dar continuidade seria muito bom a gente retrabalhar isso daqui, porque para quem lembra, quando a gente começou lá na pandemia as palestras, a gente começou lendo o livro dos Espíritos inteiro, e eu já li e interpretei essas 12 leis morais. Mas agora eu vou atualizar elas também com as novas reflexões que eu tive sobre a vida e dar mais robustez e deixar gravadinho para todo mundo poder pensar. O capítulo 1, obviamente, trata da primeira lei moral kardecista, a lei divina ou a lei natural, que vai ser o trecho onde vai definir quais são as leis de Deus e quais são as leis da natureza e qual a nossa relação com a lei física. O segundo capítulo ele vai tratar da lei da adoração. Por que nós devemos adorar a Deus? Por que nós devemos entender que existe uma vida espiritual? Por que nós devemos ter uma relação com os nossos anjos guardiões e espíritos protetores? E o que seria adorar? O que seria crer em Deus e se dedicar a Ele? No terceiro capítulo, nós iremos tratar da lei do trabalho. Trabalho no sentido de qual o propósito do meu na vida. Porque eu sou enfermeiro, porque eu sou dentista, porque eu sou médico, porque eu sou professora, qual a função do meu trabalho nessa sociedade,
Quais são os meios pelos quais eu devo utilizar para ganhar meu dinheiro? E por que o trabalho é importante? Por que Deus colocou a gente para trabalhar na terra? Por que Ele não nos deu tudo pronto se Ele é Deus? Enfim, várias coisas serão trabalhadas na lei do trabalho. Olha o pleonasmo delicioso. Capítulo número 4 tratará da lei da reprodução. Por que o sexo existe? Qual a necessidade dele? Quais são os limites do que é entre aspas, aceitável e errado no sexo? Qual o propósito da reprodução humana? Qual a visão do kardecismo sobre o entendimento da relação sexual das pessoas e da forma com que cada um se vê sensual e sexualmente? Capítulo 5, Lei da Conservação. Por que a gente tem que manter o nosso corpo conservado? Por que a gente tem que dormir bem, fazer exercício? Por que a gente tem que fazer dieta? Por que a gente deve conservar este corpo aqui maravilhoso que Deus nos deu? Capítulo 6, Lei da Destruição. Por que em alguns momentos leis antigas, ordens antigas, formas antigas de se ver o mundo precisam ser destruídas para que novas surjam? Capítulo número 7, Lei da Sociedade. Como é que eu vivo em sociedade de uma forma justa, com esse povo maluco que me enche o saco, e eu não mato um e não faço doideira? Então, a gente precisa ter uma lei de sociedade para a gente saber como lidar com as pessoas, com todas as suas diferenças e loucuras. Capítulo 8 vai tratar da lei do progresso. O que é que eu preciso fazer para que eu progrida e para que todos ao meu redor também estejam progredindo espiritual, moral e fisicamente? Lei da igualdade vai tratar sobre como a gente vai tratar todos como iguais, como a gente tem que respeitar todos os outros e como a gente não pode ser preconceituoso, entre vários outros temas. Lei da liberdade, que fala sobre a liberdade de cada um ser o que quiser ser, mas também nos lembra sobre as consequências que advirão dessa tal liberdade que a gente tem. A lei da justiça, de amor e de caridade, que fizeram um combo aí, porque as três coisas andam junto. Você sendo justo, você acaba sendo amoroso e caridoso também. Então, fizeram o compilado. E a 12ª lei que encerra o livro, que é a lei da perfeição moral, que seria, no caso, a gente refletir se a gente realmente aprendeu todas as outras 11 leis e de como nós devemos nos tornar cada vez mais morais. Lembrando sempre que eu falo aqui, depois dessa palestra, sai e pesquise. Moral para Platão, moral para Aristóteles, ética para Aristóteles, moral para Nietzsche, moral de Schopenhauer. E estudem o que é moral para vocês e o que vocês entendem sobre moral, porque assim vocês vão estar sempre refletindo sobre as atitudes que o seu espírito está tomando. Hoje, então, eu vou adentrar aqui a primeira lei moral kardecista, que é a lei divina ou a lei natural. E a gente já vai começar aqui a refletir sobre se estamos ou não alinhados a ela. Essa é a reflexão que eu quero que vocês tenham ao final de cada palestra. Eu estou alinhado a essas leis morais, eu estou seguindo elas. E então, bora lá. O sucesso é a única possibilidade.